Senhores vereadores, senhoras vereadoras e todos aqueles que me veem e me ouvem, aqui presentes ou à distância, pelo rádio, pela televisão, cumprimento a todos. Eu quero começar destacando o assunto que foi destaque justamente nesse final de semana aqui na nossa cidade e que envolveu os reparos que estão sendo feitos na alça do viaduto aqui JK, na rua 13 de Maio. Estive no local e ali conversei com o engenheiro da Defesa Civil, que ali se encontrava, conversei com funcionários da Secretaria de Obras, como o TEL, que também ali se encontrava, verifiquei a existência de um projeto, fui informado que esse projeto tinha uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, portanto, havia alguém responsável pelo serviço. Mas a grande verdade é que o serviço que foi iniciado, para surpresa geral, e que eram colocações de estacas de eucalipto, para surpresa geral, não resistiu no primeiro momento, e algumas estacas caíram. Na sequência, foi feita uma revisão no projeto e, em virtude de terem constatado que o problema é a trepidação dos veículos que passam pelo local, o novo projeto contemplou uma amarração entre as estacas com cabos de aço, de tal maneira que a movimentação de uma estaca é compensada por outra, porque o cabo de aço puxa na direção contrária aonde eventualmente estiver ocorrendo algum deslocamento. Então, nós teremos uma malha em X ali, feita com cabo de aço, para poder sustentar o viaduto. Por óbvio que é uma solução temporária, por óbvio que isso não pode ficar assim, por óbvio que a garantia de que isso vai funcionar 100% não é possível de ser dada. A prova está no fato de que mal começaram a instalar, já houve problemas. Então, o que nós precisamos são de soluções definitivas. E para isso nós precisamos de gente qualificada, de gente preparada. Isso é assunto técnico da mais alta especialização. Mexer com viaduto não é simples. Os senhores já viram aí, no WhatsApp, vira e mexe, aparece, imagens de estádios de futebol, onde o povo pula e a arquibancada se movimenta, e o estádio não cai. Qual é o segredo? Engenharia. A engenharia sabe o que deve fazer, mas precisa ser uma engenharia especializada, não é qualquer uma. Há inúmeros problemas na engenharia. O CREA vive fiscalizando os engenheiros, vive acionando os engenheiros quando há erros. Nós precisamos, portanto, de uma revisão geral, em todos os viadutos existentes na cidade de Bauru, porque isso deveria acontecer rotineiramente, de tempo em tempo. Uma manutenção preventiva, uma inspeção para verificar o estado em que se encontram, evitando problemas que podem, de repente, ser tragédias. É isso que nós precisamos ver. Não vai ser a primeira vez que vai cair um viaduto. Já caíram inúmeros viadutos. E cada vez que caem viadutos, não caíram na cidade de Bauru, mas na medida em que caem viadutos, acidentes de grandes proporções são feitos. Então, fica aqui a exortação para que a Prefeitura meta a mão no bolso e providencie um serviço especializado de inspeção desses viadutos e de manutenção desses viadutos para correção definitiva de eventuais problemas que eles apresentem. Eu aproveitei que saí para visitar as obras que estavam sendo feitas ali no viaduto e fui também visitar alguns bairros de Bauru que estão carecendo de
asfalto. No momento, o prefeito está anunciando que, graças a algumas emendas que foram obtidas de parlamentares, algumas vias públicas da cidade de Bauru que ainda estão em terra serão contempladas com asfalto. Pois bem, senhores, nós fizemos uma matéria aqui recentemente. Mais recentemente apresentei uma carta da Asten, que é a associação que recolhe os entulhos da construção civil, e falei ao prefeito que ele tinha obrigação de examinar o assunto e dar uma resposta técnica. Caso contrário, eu acionaria a prefeitura. O prefeito parece que nos ouviu e fez uma reunião com a direção da Asten para saber o seguinte: esses entulhos de construção civil que são recolhidos aqui, toda vez que a gente demole alguma coisa, nós contratamos uma caçamba e essa associação leva esses resíduos até uma estação, onde ela os armazena ali. É uma região onde havia uma enorme erosão, e esse material foi sendo depositado ali. Acontece que a CETESB já não está mais autorizando que isso continue a ser feito ali, porque há 300 mil toneladas desse material no local. Só que a Prefeitura Municipal de Bauru tem uma máquina comprada em 2016. Na verdade, não foi comprada, foi ganha. Não houve nenhum gasto por parte da Prefeitura. Essa máquina tritura esse material e transforma em pequenas pelotas, assemelhadas às pedras de brita que são usadas na construção civil, para fazer lajes de concreto, para fazer pisos de asfalto. E eu tenho aqui em mãos estudos técnicos que mostram que esse material reciclado é tão eficiente, ou às vezes mais eficiente, do que o material natural. O material natural é extraído de jazidas, portanto, evidentemente, é finito. Este material reciclado, nós podemos perfeitamente aproveitar como subbase de asfalto ou até como base de asfalto. Podemos usá-los também para recapear as vias rurais, as estradas que rodeiam o nosso município, tá certo? Então, isto poderia ser feito se essa máquina fosse utilizada, porque ela acabaria com essa montanha de material. É isso que a Prefeitura conversou, mas só conversou. Hoje conversei com o presidente da Asten e não avançou. A Prefeitura, fica aqui, vereador Marcos, o apelo para que o senhor faça ao prefeito, fale ao prefeito, que ele ceda essa máquina para que a Asten triture esse material e dê de graça. De graça, não vai custar absolutamente nada ao município. E o município poderá usar, então, nessas vias rurais e também na base e subbase dos asfaltamentos que está fazendo, o que ampliará o alcance desse trabalho, vai poder asfaltar muito mais ruas, porque nós temos uma série de bairros aqui que ainda estão faltando asfalto, entre outros os distritos industriais. O Distrito Industrial 2, por exemplo, não foi alvo de asfaltamento. Eu levei o prefeito lá 3 vezes, levei o secretário de obras, levei lá, prometeram, fizeram estudo, mas não asfaltaram. Então, cada vez que chove, os caminhões para pegar mercadoria ou deixar de mercadoria não conseguem entrar no local. Está na hora de resolver esse problema e nós temos a solução desta forma. Eu queria encerrar minha fala de hoje mandando os meus cumprimentos aos meus 2 times do coração, que, por sinal, fazem aniversário no mesmo dia. Amanhã, dia 1º de setembro, o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. E o mais glorioso, Esporte Clube Noroeste, fazem exatos 110 anos. Os 2. O Noroeste é o meu time do coração. Se jogar Corinthians e Noroeste, eu vou torcer para o Noroeste. Se o Noroeste precisar da vitória, não tenha dúvida que eu estarei do lado do Noroeste, porque o Noroeste é coisa nossa.
precisa ser defendido. Fiz um apelo ao nosso empresariado que ajude o Noroeste a subir de divisão. Está em condições ótimas para isso, mas precisa de apoio. Que nesse aniversário seja um aniversário de festa.